Nós vamos colocar de pé, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 16. Vamos ler apenas o verso, não, os dois versos, 25 e 26. Mateus 16, 25 e 26. Mateus 16, 25 e 26. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa de sua alma? Pode sentar, irmãos. A certa ocasião, Jesus disse uma coisa. Há muitas coisas que Jesus disse e que parecia difícil de se entender. Mas como naquela época havia a grande, assim, todo o mundo daquela época estava muito voltado para a filosofia, para os conceitos filosóficos. Muitos acharam que Jesus era um filósofo, porque ele dizia coisas assim, muito fora do entendimento racional. Por exemplo, Jesus diz assim: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Parecia uma frase sem sentido. Se você falar hoje em português isso, parece sem sentido. No entanto, no texto original há duas palavras diferentes aí sobre vida. Todo mundo sabe que a palavra vida no grego é bios, não é? Quando você vê a palavra biologia, bios é vida, logos é tratado, estudo. Então, o estudo da vida. No entanto, quando Jesus diz vida em abundância, no texto original não aparece a palavra bios, aparece uma outra palavra que é zoe, e não é uma palavra que se usa nem na ciência, porque é um sentido de uma vida além dessa, uma vida que transpusesse essa vida, e por isso era difícil de entender o sentido daquela colocação. Aqui no texto Jesus diz assim: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Como é que é isso? E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Será que Jesus está querendo dizer que nós tínhamos que nos sacrificar até a morte? A igreja, durante o período da chamada Santa Inquisição, eles faziam aqueles autoflagelos para dizer que eles estavam se penitenciando por uma vida maior do que a vida que eles tinham, né? Isso foi, a história fala muito disso, dos sacerdotes, daqueles que se autoflagelavam, às vezes quando eles tinham alguma coisa para aperfeiçoar a alma ou coisa parecida. Será que é isso que Jesus está falando? Se nós pegarmos o que nós estamos estudando nas nossas EBDs sobre a primeira igreja, o que é aquela primeira igreja, a igreja primitiva, o que aquele povo tinha de pensamento a respeito de vida? Aquele povo praticamente não tinha pátria. Os cristãos naquela época não tinham pátria, porque quem mandava era o Império Romano. E a grande perseguição, por exemplo, na época de Nero, as perseguições terríveis, eles se escondiam
nos túmulos, né? Nas catacumbas, famosas catacumbas de Roma, descritas pelos historiadores, pesquisadas pelos arqueólogos. Aquele povo parecia que não tinha pátria. O que eles pensavam? Uma vez eu tive vendo alguma coisa lá mesmo na Itália, e eu vi uma daquelas arenas, e um historiador me disse uma coisa que me deixou impactado. Ele disse que os cristãos eram presos de véspera para poder morrerem no outro dia nas arenas. Eles eram presos, eram colocados naquelas cavernas embaixo das arenas, e eles cantavam a noite toda. Não tinha televisão naquela época, não tinha rádio, não tinha nenhum instrumento de som. A cidade chegava uma certa hora da noite, era aquele silêncio. Era muito comum toda a cidade ouvir aqueles cânticos até altas horas da noite de um povo que cantava para o outro dia ir para a arena morrer. Qual era a vida desse povo? Era aquela que ia se acabar no dia seguinte, dilacerado pelas feras? Que vida era essa? Meus irmãos, todos nós pensamos muito nessa vida, não é? Normal. O jovem se preocupa, estudar, claro, tem que estudar mesmo. Se preocupa com o casamento, a vida sentimental, a família que vem. Mas esse tempo nosso aqui é tão breve, não é? Essa vida que nós às vezes lutamos por ela com tanta ênfase, com tanto vigor, ela parece que passa tão depressa, não é? Eu me lembro da minha avó, morreu com 95 anos. E uma vez eu cheguei na casa dela, ela estava reclamando com as filhas. A reclamação delas, interessante que os meus tios, eles visitavam a minha avó todo dia. Meu pai todo dia ia visitá-la, todo dia. E parece que houve um dia que eles não foram, passou uma semana, eles não visitaram e tal. E a conversa dela para as filhas: os meninos, essa semana os meninos não vieram me ver. Aí, mãe... Não, os meninos não vieram. Os meninos eram o seguinte: um com 75, outro com 72, outro com 70. Eram os meninos dela. O tempo para ela não tinha passado daquela forma como nós víamos, porque esse tempo nosso é muito rápido, não é? Eu fico olhando às vezes para os netos e lembro das minhas pequenininhas, não é? Lembro delas pequenas, às vezes abro o álbum, fico olhando, não é? Dá saudade, não é? Diz que ver as pequenininhas, os primeiros passos das escolas, como passou depressa. E às vezes nós pensamos e criamos tudo numa expectativa de vida para essa vida, e esquecemos de pensar numa outra vida além dessa, porque essa é muito curta. Nós pensamos numa herança, né? As pessoas dizem: fulano tal tem uma grande herança. Jesus diz o seguinte: quem perder a sua vida por amor de mim, achará. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, quando nós colocamos Jesus na nossa vida como principal ponto, o ponto de todas as outras coisas, não seremos prejudicados aqui não, porque a Bíblia diz que receberemos ainda aqui 100 vezes mais, e depois a vida eterna. Eu me lembro de um irmão, um homem que se converteu na minha igreja lá em Vila Velha. Era um empresário muito bem sucedido, muito rico, muito rico. E ele tinha um hobby. Ele gostava de briga de galo, participava. E ele me levou para ver os galos dele. Ele tinha 400 galos de briga, 400 galos de raça, 400. Os bichinhos tudo
raspava as perninhas, o pescocinho, porque tinha que peso. Os galos tinham que brigar com um negócio de peso. Incrível, os 400 tal. Ele se converteu e se desfez dos galos. Claro, acabou com aquilo, vendeu, foi aquela coisa toda. A família, que era a família aqui toda de pessoas importantes, a família ficou maluca, família muito rica. Então uma das irmãs me procurou e disse: vocês acabaram com meu irmão ficou maluco agora, vocês fizeram uma lavagem cerebral nele, ele agora só pensa em negócio de Jesus, que a vida dele é Jesus, aquela coisa toda, ele ficou louco. Nós estamos pensando em levá-lo e interná-lo numa clínica lá nos Estados Unidos, porque ele tem um surto psicótico. Eu pensando, tentando, mas ela, a irmã, que era uma das irmãs mais novas, me detestava. Vocês e tal, me falou abertamente comigo, foi super deselegante. Um dia, ele tinha uma neném, era a caçulinha dele, estava com 10 meses, e essa criança foi acometida de uma doença. De repente, começou uma febre muito alta, aquela coisa toda, foi internada, e a equipe, eu era recém-formado, tinha uns colegas, chamei os meus professores, a família era muito rica, então eu digo: olha, entreguei por uma equipe médica lá do Hospital das Clínicas, que eram os professores meus, tal. Ninguém tinha um diagnóstico. A criança vai morrer, não tem jeito, ninguém sabe o que é, a criança, entendeu, evoluiu mal, entrando em coma, aquela coisa toda, vai morrer. E ele, naquela madrugada, era o início da madrugada, ele olhou para mim e disse: tem alguma solução, Amadeu? Eu digo: olha, os colegas dizem que não, mas eu tenho uma solução, tenho uma chance ainda. Ele falou: qual? A igreja. Acordei todo mundo, toda a igreja, telefonei para todo mundo, digo: vocês vão orar por essa criança, nós não podemos perder essa criança. E a igreja orou. 5 horas da manhã, o Senhor deu uma visão, e na visão o Senhor deu o diagnóstico da criança, e eu chamei a equipe e digo: olha, eu tenho o diagnóstico da criança. Como? Não, ela tem isso. Naquela madrugada, aquela criança foi operada e foi salva. No outro dia, estava essa irmã dele abraçada com ele, chorando, e eu olhei para ele perto da irmã e disse: valeu a pena se livrar dos 400 galos? Valeu a pena tudo que você se desfez e o Senhor te deu de recompensa a sua filha? O que você daria por ela? E aquela mulher se converteu ali. A vida que o Senhor nos garante é uma herança que começa ainda aqui, porque nós não estamos desamparados. Aquela igreja que foi para as arenas, ela cantava a noite toda e morria no outro dia, porque a vida para ela era uma vida além dessa, porque o Espírito Santo havia colocado no coração que a vida era abundante, era uma vida além dela. E aquela igreja foi testemunho, e testemunho para nós hoje, porque a fé gerada naquele coração, no coração daquele povo, é a mesma fé que está no seu coração, porque essa vida que Ele nos garantiu. Quem perder a sua vida, que vida? Que vida? Nós não estamos pensando em morrer. Ninguém está aqui. Eu me lembro, quando eu me converti, eu me lembro de um jovem. Tinha um monte de jovem maluco dentro da igreja, né? E tinha um daqueles jovens que tinha vindo de droga, não sei o que lá, e o pastor Jonas gostava muito daquele tipo de jovem. E tinha um jovem que orava assim: Senhor, ó Deus, eu queria uma perseguição como aquele da igreja primitiva. Eu queria aquilo. Eu queria, Senhor, que houvesse uma mudança no governo, e me botasse no paredão e gritasse para mim: ou a fé ou a morte. Eu queria morrer ali glorificando o nome de Jesus. Não precisou isso não. Ele queria ser fuzilado glorificando o nome de Jesus. Não precisou não. Apareceu uma moça desarrumada na igreja, doida de pedra, tirou ele. Não precisou um tiro de fuzil não, um sorriso de uma maluca. Não precisou de um tiro de fuzil. Uma doida tirou ele da igreja.
Meus irmãos, a fé genuína, ela é uma operação do Espírito Santo, e ela não veio para machucar, ela veio para salvar. Você é crente, você agora virou uma pessoa alienada, alienada, preso a isso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, nós não somos alienados coisa nenhuma, nós não somos oprimidos de coisa alguma, nós somos livres, porque o Senhor nos libertou. Agora, nós temos uma herança garantida por Ele, que é incorruptível. Essa ninguém pode tirar, essa não pode ser consumida pelos valores daqui. Essa é a vida que Ele nos deu. Quando a igreja morria nas arenas, ela sabia disso, mas nós hoje vivemos isso também, porque a luta que nós vivemos hoje é intensa também. Cada um tem as suas lutas, tem as suas dificuldades. Quem não tem? Quem não as tem? Às vezes na saúde, às vezes num problema material, às vezes num problema no lar, enfim, tem. Mas nós temos tido o privilégio de saber a quem pedir e aonde buscar. Ele nunca nos deixou. É bem verdade que há momentos de lutas e até aflição, mas Ele venceu e nós vencemos também. Essa é a nossa experiência. E quem não tem esse tipo de experiência precisa ter. A experiência de sofrer, não é a experiência de sofrer, não. É a experiência de ver Deus operar na sua vida, de Deus operar na sua casa, no seu lar, na sua família, enfim. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Que tipo de vida? A respeito de que ele está falando? Ele está falando acerca da morte física? Não. É renunciar às vezes àquelas coisas que são próprias da gente. O mundo tem os seus oferecimentos. O mundo tem coisas agradáveis? Tem. Mas às vezes o preço é muito caro, não é? A prova disso é os resultados que se vê aí fora. Há um tempo atrás eu li uma pesquisa escrita lá uma pesquisa feita nos Estados Unidos. O que alarmou é que 90% das cédulas, olha que coisa horrível, das cédulas que giram, né? Dinheiro, espécie que gira nos Estados Unidos, 90% tem vestígio de droga ilícita. O mundo de hoje, sem controle. Hoje você tem um monte de coisa, satélites, um monte de coisa, não, sem controle. Sem controle. Quando nós trabalhamos hoje as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, não os estamos segregando, não. Nós estamos preparando para o mundo que aí está. A criança, quando nasce, logo nos primeiros dias, o que você faz? Leva lá no pediatra, vê as primeiras vacinas, não é? Por quê? Exatamente, as doenças graves que pode acometer a infância, né? Vai lá vacinar contra sarampo, catapora, coqueluche, tuberculose, faz aquelas vacinas todas. Mas existe uma vacina que nós queremos fazer também, e essa o Espírito Santo faz, que é da mente, preparando as mentes dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, para esse micro-organismo que está aí fora, atingindo as mentes e destruindo. Quem perder a sua vida, achará. Mas quem é a vida? Que vida é essa? Jesus é a vida. Ele é a vida. Quando Ele se revela a você, Ele se revela como a vida, a verdadeira vida, a vida abundância, a vida que começa aqui e vai continuar
na eternidade, porque esse é o objetivo. Ele veio para isso, morreu para isso, mas ele não está morto não, está vivo. Ele garantiu vida para nós, porque ele venceu a morte. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem pela salvação da sua alma? Eu me lembro do pastor Jonas, uma vez ele pregou, e ele disse o seguinte: olha, se salvação fosse vendida a R$1, ia fazer uma fila aqui virando os quarteirões, né? Mas a salvação é de graça. E vou dizer mais: o caminho, o Espírito Santo mostra o caminho, e o Espírito Santo tem uma vantagem: ele mostra o caminho e não cobra pedágio. Você não precisa pagar para andar nesse caminho. Sabe por quê que não precisa? Porque o preço já foi pago lá na cruz. Então, quando você aceita isso, você traz isso tudo para dentro da sua vida. É tudo que pode acontecer na sua vida e tudo que Ele quer fazer na sua vida. Nós estamos vivendo um momento, já falamos isso às vezes, várias vezes, às vezes somos até nos tornamos cansativos nisso, mas nós estamos vivendo um mundo muito difícil. Se você abrir a internet, você vai ver tudo contra a Bíblia, tudo contra a palavra de Deus, tudo que agride a Deus, tudo é uma oposição. E quem faz isso? Por que tudo está acontecendo? Porque o adversário que toma conta do mundo, ele sabe que tem pouco tempo só. Há pouco tempo para que a igreja seja retirada e o Espírito Santo vai com ela. E é por isso que o momento da igreja agora é importante, e ela precisa entender o momento que ela está vivendo. A vida para nós aqui, ela vai continuar. Você vai estudar, vai continuar estudando. Se der tempo de casar, vai casar. Se der tempo de você ganhar dinheiro, vai ganhar dinheiro. Ninguém está preocupado com isso não. As pessoas pensam que só quem vai para o céu, os pobres vão para o céu e os ricos vão tudo para o inferno. Não é isso não. No tempo de Jesus tinha pobre, tinha rico. Tem gente pregando aí que só é abençoado quem é rico. Onde? Onde? Não, tem que prosperar. Jesus e os discípulos dele eram pobres. A maioria é pescador. E aí? Deus não está preocupado com isso não, irmãos. Preocupado com isso não. Vou falar uma coisa bem triste aqui e feia, né? Na hora que a gente, de coraçãozinho, para, que tudo cessa, não tem mais jeito não. Você vai morar num apartamento de 2 de largura, 3 de altura e mais uns 2 ou 3 de comprimento. Às vezes moram 3 ali. Você não leva a conta bancária, você não leva bens, as casas ficam aqui, os recursos ficam aqui. Só uma coisa te acompanha: a fé. Esse vai com você. Sabe por quê? Paulo diz uma das coisas mais belas da Bíblia, e eu gosto demais. Ele diz assim: quando isto que é corruptível, falando sobre o físico, quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, cumprirá a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. É isso que a igreja fiel e verdadeira aguarda. Tragada foi a morte na vitória, porque ela vai ressuscitar e ela vai morar um dia com o Senhor, se não for arrebatada antes.